Juízes, capítulo 16. Sansão é traído por Dalila. Então Sansão foi a Gaza, e lá viu uma prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão veio para cá. E eles o cercaram e ficaram esperando por ele toda a noite no portão da cidade. E ficaram quietos toda a noite, dizendo: Pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. E Sansão ficou deitado até meia-noite, e se levantou à meia-noite, e pegou as portas do portão da cidade, e os 2 postes, e saiu com eles, com a barra e tudo, e os pôs em cima dos seus ombros, e os carregou até o topo de uma colina que fica diante de Hebrom. E sucedeu que, posteriormente, ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E os senhores dos filisteus subiram até ela e lhe disseram: Seduz-lhe, e vê onde repousa a sua grande força, e por quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo, e te daremos cada um de nós 1.100 peças de prata. E Dalila disse a Sansão: Diz-me, rogo-te, onde repousa a tua grande força, e com o que tu podes ser amarrado e afligido? E ele lhe disse: Se me amarrarem com 7 vimes verdes que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Então os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes que não haviam sido ressecados, e ela o amarrou com eles. Ora, havia homens deitados em espera junto a ela na câmara, e ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes, como um fio de estopa se rompe quando encosta no fogo. Então a sua força não foi conhecida. E Dalila disse a Sansão: Eis que zombaste de mim e me contaste mentiras. Agora diz-me, rogo-te, com o que tu podes ser amarrado? E ele lhe disse: Se me amarrarem firmemente com cordas novas que jamais foram usadas, então serei fraco, e como qualquer outro homem. Dalila, portanto, tomou cordas novas, e com elas o amarrou, e lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E havia homens deitados em espera na câmara, e ele as rompeu dos seus braços como se fossem um fio. E Dalila disse a Sansão: Até aqui tu tens zombado de mim, e me contado mentiras. Conta-me com o que tu podes ser amarrado. E ele lhe disse: Se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama. E ela o prendeu com o pino, e lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono, e saiu com o pino da trave, e com a trama. E ela lhe disse: Como tu podes dizer, eu te amo, quando o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes, e não me contaste onde repousa a tua grande força. Assim sucedeu que, quando ela pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte. Até que ele contou-lhe todo o seu coração, e lhe disse: Jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou um nazireu para Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim, e me tornarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Então Dalila, quando viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: Sube mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e fez com que um homem raspasse as 7 tranças da sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. E ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: Eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos e o fizeram descer até Gaza, e o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o seu deus, e para se alegrar, pois diziam: O nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. E quando o povo o viu, louvou o seu Deus,
pois diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. E sucedeu que, quando o coração deles estava alegre, disseram: chamai Sansão para que ele nos faça diversão. E chamaram Sansão da casa prisional, e ele lhes fez diversão, e eles o colocaram no meio de 2 colunas. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: permite que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam, e havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te, e me fortaleça, rogo-te, só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais sobre as quais a casa se colocava de pé e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e outra com a sua esquerda. E Sansão disse: que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram, e o tomaram, e o fizeram subir, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. Capítulo 17. Mica e o ídolo da sua casa. E havia um homem do monte Efraim, cujo nome era Mica. E ele disse à sua mãe: os 1.100 shekels de prata que foram tirados de ti, sobre os quais tu também amaldiçoaste e falaste nos meus ouvidos, eis que a prata está comigo, eu a tomei. E a sua mãe disse: abençoado sejas tu da parte do Senhor, meu filho. E quando ele tinha restituído os 1.100 shekels de prata à sua mãe disse: dediquei totalmente a prata da minha mão ao Senhor, para o meu filho, para a confecção de uma imagem esculpida e de uma imagem fundida. Agora, portanto, eu a restituirei a ti. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 shekels de prata e os fez ao fundidor, que deles fez uma imagem esculpida e uma imagem fundida, e elas estavam na casa de Mica. E o homem Mica tinha uma casa de deuses, e fez um éfode, e terafins, e consagrou um dos seus filhos, que se tornou o seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e ele estava ali de passagem. E o homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar por um tempo onde conseguisse encontrar um lugar, e ele veio até o monte Efraim, à casa de Mica, enquanto viajava. E Mica lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: eu sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde conseguir encontrar um lugar. E Mica lhe disse: habita comigo, e sê para mim pai e sacerdote, e eu te darei 10 shekels de prata por ano, e a indumentária e as tuas provisões. Assim o levita entrou. E o levita ficou contente em habitar com o homem, e o moço se tornou um dos seus filhos. Então Mica consagrou o levita, e o moço se tornou um sacerdote, e ficou na casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, ao ver que tenho um levita como meu sacerdote. Capítulo 18. Os danitas buscam uma herança e tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si uma herança para nela habitar. Pois até aquele dia, toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram, das suas famílias, 5 homens dos seus termos, homens valentes, de Zorá e de Estaol, para espionar a terra e para investigá-la. E eles lhes disseram: ide, investigai a terra. Os quais, quando chegaram ao monte Efraim, à casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá, e lhe disseram: quem te trouxe para cá? E o que fazes tu neste lugar? E o que tens tu aqui? E ele lhes disse: assim e assim tratou Mica comigo, e me contratou,
e sou o seu sacerdote. E eles lhe disseram: Pede conselho, rogamos-te, de Deus, para que saibamos se o caminho no qual seguimos será próspero. E o sacerdote lhes disse: Ide em paz, diante do Senhor está o caminho pelo qual vós seguis. Então os 5 homens partiram, e chegaram a Laís, e viram o povo que lá estava, como viviam de modo negligente, segundo o modo dos sidônios, tranquilos e seguros. E não havia nenhum magistrado na terra que pudesse levá-los à vergonha em coisa alguma. E eles estavam longe dos sidônios, e não faziam negócios com homem algum. E eles vieram até os seus irmãos em Zorá e Estaol, e os seus irmãos lhes disseram: O que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos para que possamos subir contra eles, pois vimos a terra, e eis que é muito boa, e estáis vós imóveis? Não sejais indolentes em ir e em adentrar e possuir a terra. Quando vós partirdes, ireis a um povo seguro e a uma terra vasta, pois Deus a tem dado nas vossas mãos, um lugar onde não há escassez de nada que esteja na terra. E partiram dali, da família dos Danitas, de Zorá e Estaol, 600 homens escolhidos com armas de guerra. E eles subiram e acamparam em Quiriate-Jearim, em Judá. Por isso eles chamaram aquele lugar de Maané-Dan, até este dia. Eis que fica atrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram ao monte Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espionar a região de Laís, e disseram aos seus irmãos: Sabeis que existe naquelas casas um éfode, e terafins, e uma imagem esculpida, e uma imagem fundida? Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. E eles se voltaram para aquela direção, e chegaram à casa do moço levita, a casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens escolhidos, com as suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, ficaram de pé à entrada do portão. E os 5 homens que foram espionar a terra, subiram e lá chegaram, e tomaram a imagem esculpida, o éfode, os terafins e a imagem fundida. E o sacerdote estava de pé à entrada do portão, com os 600 homens escolhidos, com as suas armas de guerra. E estes entraram na casa de Mica e removeram a imagem esculpida, o éfode, os terafins e a imagem fundida. Então o sacerdote disse a eles: O que fazes? E eles lhe disseram: Fica em silêncio, repousa a tua mão sobre a tua boca, e vai conosco, e sê para nós pai e sacerdote. É melhor para ti ser um sacerdote da casa de um homem, ou que sejas sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel? E o coração do sacerdote se alegrou, e ele tomou o éfode, os terafins e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. Assim eles voltaram e partiram, e colocaram os pequenos e o gado e a carruagem adiante deles. E quando eles estavam a um bom caminho da casa de Mica, os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan. E eles viraram as suas faces e disseram a Mica: O que te aflige para que venhas com tamanha companhia? E ele disse: Vós retirastes os meus deuses, os quais eu fabriquei, e o sacerdote, e fostes embora. E o que mais tenho eu? E o que é isto que vós me dizeis, o que te aflige? E os filhos de Dan lhe disseram: Que a tua voz não seja ouvida no meio de nós, para que companheiros furiosos se lancem sobre ti e percas a tua vida, junto com as vidas daqueles da tua casa. Então os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e quando Mica viu que eles eram demasiado poderosos para ele, volveu e retornou para sua casa. Então eles levaram as coisas que Mica havia feito, e o sacerdote que ele tinha, e chegaram a Laís, a um povo tranquilo e seguro. E eles os mataram com o fio da espada, e queimaram a cidade com fogo. E não havia libertador, porque ela era distante de Sidom, e eles não faziam negócios com homem algum. E ficava no vale que está junto a Bet-Reobe. E eles edificaram uma cidade, e nela habitaram. E eles chamaram o nome da cidade Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai, que nasceu a Israel. Todavia o nome da cidade era inicialmente Laís.
E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida, e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e seus filhos, foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. E eles ergueram para si a imagem esculpida de Mica, a qual ele fabricou, durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló.